Já estamos começando mais um programa MVN pelos Jovens e hoje nós temos um convidado excepcional. O programa vai ser incrível, vamos falar sobre avivamento, sobre movimentos de rua e também sobre o papel da igreja aqui na Terra. Não perca, se liga que nós já estamos no ar. Já pensou em tomar um açaí delicioso ou comer uma tapioca recheada? Agora você pode, aqui ó, bem pertinho de você. Conheça a Luau Gourmet, na Praça do Tamanduá, em frente à Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, Rua 215, Setor Vila Nova, aberto todos os dias das 14 às 22 horas, com atendimento personalizado, ambiente climatizado e Wi-Fi grátis. Luau Gourmet, o melhor açaí e tapioca que você ainda não experimentou. A Special Office tem produtos de qualidade com móveis planejados e grande variedade de marcas e modelos de mobiliários para escritórios e residências. Com uma equipe qualificada e comprometida, desenvolvemos seu projeto de acordo com seu espaço e suas necessidades. Agende seu horário e tenha um atendimento exclusivo com nossa equipe. Special Office, Avenida T2, número 1514, Setor Bueno. Telefone 3520-4202. Ministério Vila Nova. Conheça nossa programação. Segunda, 19h45, oração. 22 horas, vigília segunda de primeira. Terça, 19h30, culto da família. Quarta, 15 horas, tarde da bênção. 8h30, dia com Deus, última quarta-feira de cada mês. Quinta-feira, 19h30, culto de campanha. Sexta-feira, 20 horas, NAC, Núcleo de Adolescente Cristão. 22 horas, Sexta Universitária. Sábado, 15 horas, reunião ministerial, primeiro sábado de cada mês. Domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. 17 horas, primeiro culto de celebração. 18h45, segundo culto de celebração. Redes sociais: Facebook/MVN-Sede, Facebook/PR.JosuéGouveia, Instagram @MVN-Sede, Instagram @PR.JosuéGouveia. Fale conosco @mvn.org.br. Pastor Presidente Josué Gouveia e Pastora Simone Gouveia. Ministério Vila Nova, o início de uma nova vida. Oi pessoal, estamos de volta aqui com o Miqueias Cavalcante, certo? Yes. Avivalista que tem marcado a juventude goiana. Ele é um dos cabeças assim do reino, um dos que iniciaram o projeto Reino. E eu estou muito feliz com a presença dele aqui. Muito animada para esse programa de hoje, para tudo que nós vamos abordar, conversar. E aí, Miqueias? Se apresenta, fala um pouco sobre o reino também e das coisas que Deus tem feito na sua vida. Fala, gente. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, né? E demorou um pouco, né? Mas deu certo, enfim. E assim, eu sou um dos que está à frente do Projeto Reino, que acontece aqui em Goiânia. Geralmente nossas reuniões são de 15 em 15 dias, né? Nas terças-feiras. E o Reino começou depois que Deus foi despertando algo no meu coração acerca da unidade da igreja de Goiânia. Não só de Goiânia, como do Brasil inteiro. E depois que eu fiz uma viagem missionária pela Jocum para Campinas, São Paulo, lá o Espírito Santo começou a desconstruir muita coisa dentro de mim e construir coisas novas, né? Tudo aquilo que era abalável, ele foi derrubando, e aquilo que era inabalável, ele foi reconstruindo em mim. E os meus conceitos sobre evangelho mudaram muito, sobre vidas, sobre amor por vidas, porque eu sempre ministrei, louvor, palavra, mas eu ministrava sem o entendimento correto, né? E a partir do momento que Deus foi reconstruindo isso lá em São Paulo, voltei para Goiânia e Deus começou a me dar palavras a respeito do reino, né? E o que eu fiz? Eu peguei meu celular,
abri no bloco de notas e coloquei os meus amigos que mais o meu espírito estão conectados, né? Mais pensam conforme o que eu penso. Gente, que incrível. E aí eu coloquei o nome de algumas pessoas, né? Uma delas é o que mais está à frente comigo, é o Mário Sérgio, que é um dos que estão mais à frente comigo desse trabalho. E outros nomes também, né? E a gente foi orando, a gente se reunia na casa dele, a gente começou a orar em prol disso, da unidade da igreja, né? Porque a gente sabe que Goiânia é uma das principais cidades do nosso país e que tem mais igrejas, mas que às vezes tem os piores números, assim, em termos sociais, em relação... Sem falar que somos o coração do Brasil, né? Exatamente, bem no centro, né? Uhum. E eu acho bem profético quando se fala de unidade de Goiânia, porque é logo no centro, né? Juntamente com Brasília. E eu fiquei muito feliz porque Deus foi começando a ministrar muita coisa no nosso coração a respeito da noiva de Cristo, que é a igreja. E hoje a nossa liderança, por exemplo, ela é composta por pessoas de diversas igrejas, entendeu? Diversas congregações, melhor assim dizendo, porque a igreja é uma. E presbiteriana, Assembleia de Deus, Catedral, Ouvir e Crer, e tem várias congregações que participam com a gente. Até algumas pessoas, tem pessoas de movimentos católicos também que acompanham a gente. Então, assim, basicamente foi assim que começou e a gente foi orando e as coisas foram acontecendo. Então, meio que o objetivo inicial do reino era unidade. Sempre foi. E esse objetivo ele tem sido alcançado, né, pelo que você está falando, de igrejas de todas as denominações, né, se unindo nesse propósito, nesse projeto. E eu queria que você compartilhasse com a gente mais ou menos um testemunho que te marcou muito através do reino. Acontece muito essa coisa de fazer canções espontâneas lá no reino. Sim, uma das canções que o Espírito Santo ministrou sobre a gente foi numa das nossas reuniões, né? Que choveu, simplesmente choveu na reunião e a gente que tá mais à frente ficou um pouco nervoso, né? Tipo, nossa, choveu, vai acabar. Mas, pelo contrário, o Espírito Santo ele tomou conta daquele momento e ele começou a liberar uma canção que a galera, na hora, já aprendeu e já foi liberando. Teve muitos momentos que marcaram a gente, né? Momentos de pessoas, né? Fatos, tipo... Teve um rapaz lá, que não tem por que citar o nome, mas ele foi pra lá, tipo, meio que empurrado por outra pessoa, e ele tava com sentimentos e desejos de suicídio, né? E depois ele veio testemunhar pra gente que depois daquela noite, esse desejo, ele sumiu dele, entendeu? Então, assim, eu creio que ali é um ambiente de vida, entendeu? Então, todos que entram com um espírito de morte ali, cai por terra no mesmo instante, porque o Espírito ele tem derramado algo muito forte sobre aquele lugar. Eu queria ter visto isso. E a praça que era conhecida como a Praça do Bar. Agora é a Praça do Reino, meus amigos. A praça que era conhecida como a Praça do Bahrein, né? Porque, tipo assim, geralmente, onde que fica o reino? A gente sempre fala, fica em frente ao Bahrein. Só que agora a praça não é mais, tipo, a Praça do Bahrein, é a Praça do Reino. Tipo, a gente até mudou a localização lá, colocou no Google e tal, pra poder facilitar pra galera. E, graças a Deus, isso tem pegado. Né? Que alegria. Você vê que as pessoas elas têm sido marcadas, mas não só as pessoas, mas também os ambientes. Geograficamente, Goiânia está sendo impactada por um mover chamado Reino. E isso é empolgante. É empolgante estar fazendo parte disso. É empolgante estar à frente disso. Porque foi uma palavra liberada sobre você que se expandiu e hoje mais ou menos quantas pessoas vão no Reino? Média, assim, 200, 300 pessoas, né? Tipo assim, teve dia que deu mais gente, né? Porque geralmente vai muitos jovens, né? Geralmente jovens fazem muita faculdade à noite, então fica difícil para alguns irem. Por exemplo, um feriado que teve aqui em Goiânia, no feriado que teve, que foi exatamente na terça-feira, deu cerca de 550 jovens, que foi o dia que, tipo, deu o ápice, né, do Reino. E foi poderoso, tipo, ficou apertada a praça pra gente, mas foi muito bom. Ai, que delícia, gente, que incrível. E além das reuniões do reino, o que mais vocês fazem juntos? Aí já é um pouco complementando aquilo que a gente tem como visão do que é o Projeto Reino, né? Tipo assim, a gente caminha na visão da unidade. O lema que a gente sempre fala é intimidade, unidade e manifestação. Por quê? Porque Jesus, né, ele sempre, se a gente for analisar na Bíblia, Jesus ele sempre se retirava do meio da multidão, do meio dos discípulos e ia ter com Jesus, ia ter com Deus, com o Pai. E ele ficava com o Pai e ele era um com o Pai. E quando ele saía de lá, sempre acontecia alguma coisa, sempre acontecia uma manifestação. Então por que a gente tem que entrar em unidade? Por que a igreja precisa entrar em unidade? Para ela poder realizar os atos de justiça dos santos. Nós somos dos santos. E os atos de justiça é cuidar do órfão, da viúva, do pobre, dar a comida que tem que comer, dar a sede àquele que tem sede. E a gente também é um dos nossos braços muito fortes, né? Eu creio que se a gente for contar em números de reuniões, cultos na praça e atividades evangelísticas, tipo de evangelismo, de cuidar do pobre, de fazer ações sociais, a gente tem muito mais ação social do que propriamente o culto. Porque isso foi muito mais forte desde o início com a gente.
A gente deu uma pausa ultimamente, né, por alguns Sim. casos, mas a nossa visão mais à frente é a respeito dos atos de justiça dos santos. Uau, gente, que galera mais animada. Fazem evangelismo urbano, né? Exatamente. Então, missões urbanas, e isso é muito importante. A consolidação dos cristãos, ela vem também através desses frutos, que é bondade, ajudar o próximo e estar sempre ali com o coração cheio de compaixão por aquelas pessoas que realmente precisam. E melhor do que fazer, né, os atos de justiça, as ações sociais, é fazer com entendimento, entendeu? Então, sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente sempre dá uma mini palestra pra galera, pra ela ter um entendimento do que ela tá fazendo, né? Pra não fazer por fazer, nossa, e tal, pra que não seja algo da alma, né? Porque eu quero, mas algo do espírito, entendeu? Algo com entendimento do que ela tá fazendo. E nem só social, mas também entendendo que está sendo levado, além do alimento, além da ajuda, está sendo levado aquilo que é mais importante, que é a salvação, que é o nome de Cristo, né? Amém. Agora, vamos falar sobre um assunto que eu tenho visto nas suas redes sociais, tá bem queimando no seu coração, Sim. que é sobre avivamento. Fala pra gente qual a sua visão a respeito do avivamento, Miqueias. Amém. Avivamento é algo que tem sido falado, discutido muito fortemente nesses dias, né? Nos dias atuais. E eu amo avivamento, eu amo estudar sobre avivamento, eu amo pegar livros, entrar na internet, ver vídeos antigos e novos e saber de pessoas que são referências para mim, para você, para todos nós sobre avivamento. Eu gosto, eu tenho paixão por isso. Mas uma coisa tem me indignado, me deixado um pouco triste, porque as pessoas têm falado tanto de avivamento, mas a verdade é que nós não precisamos clamar pela vinda de um próximo avivamento, nós precisamos clamar pela volta de Cristo, entendeu? Não é pela vinda de um avivamento, é pela vinda de Cristo, entendeu? Amém. Avivamento, o que eu entendo por avivamento? Que são ações pontuais de Deus sobre a terra, porque a igreja se une, clama por algo, ora. Sempre que aconteceu isso é porque pessoas se uniram, se juntaram, assim como em Pentecostes, e se juntaram no mesmo lugar, oraram com o mesmo entendimento, pela mesma coisa, e o Espírito de Deus vem e fez alguma coisa que transformou. O avivamento sempre vai transformar a sociedade de alguma forma. E isso é muito bom, isso é muito importante e é uma ação pontual. E que eu creio que vai transformar e realmente tem tudo para transformar a sociedade. Só que eu vejo que nós precisamos colocar o nosso entendimento na volta de Cristo, né? Nós estamos nos últimos tempos e os últimos tempos não se trata do próximo avivamento, mas se trata da volta de Cristo. É uma geração que não se apaixona apenas pelo mover do Espírito, mas pela volta de Cristo. Eu sou apaixonado pelo dono do avivamento, não pelo avivamento. Gente, daqui a pouco nós voltamos com mais assuntos sobre avivamento e outros assuntos também com Miqueias. Vamos pro intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente se encontra. Barbearia Borges. Corte estilizado, barba personalizada, progressiva, selagem, banho de brilho, pigmentação na barba, balayagem, reflexos, penteados e a novidade em prótese capilar com Profissional Borges. Venha conferir. Com a união das duas barbearias, a nova estrutura está mais ampla e moderna. Estacionamento com acomodação para 30 carros para melhor atender nossos clientes. A Barbearia Borges está em novo endereço. Estamos na Avenida Bernardo Saião, esquina com Rua 9, na Galeria Via Vitória, em frente ao Supermercado Story. Fone 99622-1098. A Academia Burn Fitness oferece o melhor de academia em Goiânia para você, com várias modalidades: musculação, ergometria, funcional, ritmos, ABS, glúteo e Muay Thai. Temos planos variados que se encaixam em seu bolso. Rua D, esquina com Rua 206A, Vila Viana, Negrão de Lima. Venha para Burn Fitness fazer a sua aula experimental. Polo Clima Climatizadores. Com climatizadores industriais, comerciais e residenciais, nossos climatizadores têm baixo custo de aquisição, instalação, operação e manutenção. Seu ambiente é climatizado, proporcionando um ar limpo, filtrado e renovado na temperatura e umidade adequada para o conforto térmico. Além de economizar energia elétrica aproximadamente 90% em relação ao ar-condicionado convencional. Polo Clima Climatizadores. Conforto e economia nas 4 estações.
Odontologia Jardim. Rua 105, número 391, sala 1 e 2, setor sul, na Odontologia Jardim. O Departamento de Psicologia oferece atendimentos como psicólogo individual e familiar, mediação e soluções de conflitos entre pais, filhos e casais, Grupo Mais Saúde, grupo de acompanhamento para esposas de pastores e Eduque com Carinho. Maiores informações, ligue 3261-4425, 3261-4425. Sintergráfica, a gráfica do povo de Deus. Cartões de visita, panfletos, envelopes, capas para DVDs, CDs, sacolas, banners, folders, livros, revistas, cartazes e tudo o que sua igreja precisa em impressos gráficos. Venha fazer parte dessa família, a família Sintergráfica. 100% voltada para a obra de Deus. Ligue 62 93 59 12 19, 81 61 91 91 e 30 91 68 30. Voltamos do intervalo, foi bem rápido, né? E nós estávamos falando sobre avivamento. Você trouxe um pouco da sua visão a respeito do avivamento, que você realmente é apaixonado pelo dono do avivamento e não simplesmente pelo mover. E isso é muito importante que a igreja realmente entenda, né? Os jovens realmente entendam. Porque a gente tá meio que numa onda de falar muito sobre avivamento, vem avivamento, querendo viver um ministério, querendo viver as coisas de Deus, mas não querendo viver com Ele. E eu achei muito legal a sua visão, muito agradecida por você ter compartilhado isso com a gente. E agora eu quero te fazer uma pergunta especial. Assim, é sobre avivamento, é sobre avivalistas, na verdade. Sim. Qual é o avivalista que mais te marcou na sua caminhada com Cristo? Assim, uma história que te marcou mesmo. Tá. Assim, avivalistas tiveram vários, né? Sim. Vários, se eu for citar, tem vários nomes que a gente poderia se dar. Mas eu não tenho um em específico, né? Mas eu tenho uma história que me chama muita atenção. Mas antes de eu te falar dela, eu queria só pontuar uma coisa sobre o avivamento. Uma coisa. Livro de 1 João, capítulo 5, fala sobre 3 testemunhos que a gente tem na Terra, que é a água, o Espírito e o sangue. 2 dessas testemunhas já foram testificadas na Terra. Foram reformadas, que foi a testemunha do Espírito e a testemunha da água, que é a palavra, né? Como assim? A palavra, através de Martinho Lutero. John Wycliffe, em 1300 mais ou menos, ele culminou na reforma protestante. Então Martinho Lutero veio e fez a reforma na palavra. Depois que passou esse período, teve a reforma do Espírito, que foi através das USA e vários movimentos avivalistas que foram derramados no mover. Mas uma delas, que é a terceira, que é o sangue, ainda não testificou, não teve essa reforma na Terra. E do que se trata o sangue? O sangue se trata da comunhão, da unidade. Então, é isso que está faltando. Se a gente for ver, tipo, em livros de história, o único ponto em que os grandes homens divergiram quando se tratou do evangelho, do pregou evangelho, foi sobre o cálice, foi sobre a ceia. Então a gente vê que o ponto de divisão é exatamente no ponto de união. Então a igreja ainda precisa, o maior avivamento que está para acontecer é o avivamento de unidade. Uau. Por isso que a gente tem caminhado nesse entendimento da unidade, porque eu creio, e não somente eu, não somente o movimento reino, mas muitos outros lugares no Brasil, pessoas que a gente está conectado, entende que a unidade é o último ponto que falta para que o Cordeiro venha. Por isso que eu tenho falado tanto que se trata de Cristo e não do próprio avivamento. Então, quando a igreja entender que ela precisa estar unida, algo grandioso vai acontecer na Terra. Que incrível! E assim... É impactante ouvir isso, porque nós estamos vivendo um período realmente de muita divisão. Em tudo, nas casas, nas escolas, na sociedade, na igreja principalmente. Então, trazer essa revelação de que aquilo que nós temos que experimentar é realmente aquilo que a gente mais tem se afastado hoje é muito forte.
Fala um pouco mais sobre isso. E um fato sobre esses avivalistas, sobre essas pessoas que marcaram a história da igreja que me chama muita atenção são dos moravianos. Você já ouviu falar sobre eles. E um fato específico que me chama a atenção, isso pode até te fazer seu coração queimar, é quando 2 jovens moravianos de mais ou menos 20 anos de idade, eles souberam da notícia de que tinha uma ilha que um senhor britânico ateu estava escravizando cerca de 3.000 africanos. Então, quando esses jovens souberam disso, eles ficaram muito tristes e o coração deles queimaram e eles mandaram uma mensagem para essa ilha falando: nós podemos ir pregar o evangelho? E aí o senhor da ilha britânico respondeu: nunca ninguém aqui vai pregar o evangelho de Deus, que não tem nenhum sentido. E ele falou isso. Então, a partir desse momento aí que o coração desses jovens queimaram, o que eles fizeram? Eles pegaram e se venderam como escravos para poder evangelizar esse povo. E engraçado que quando eles estavam indo embora, pegar o barco para ir embora, eles estavam despedindo dos familiares, dos amigos, e quando o barco estava afastando assim, eles levantaram as suas mãos e os familiares perguntaram: por que vocês estão fazendo isso? E aí eles responderam: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício através das nossas vidas. Entendeu? Então eu vejo que realmente a nossa vida, o nosso templo é um sacrifício vivo para Deus, né? Então eu entendo que a gente tem que ter esse entendimento claro de que se trata dele, se trata da recompensa que ele vai receber através das nossas vidas e a gente, de alguma forma, cooperar para a volta dele. Uma entrega total. Isso. É realmente muito impactante essa história. Eu admiro muito essa história, de verdade, porque eles entendem que é necessário que eles se entreguem assim como Jesus se entregou, em forma de glorificar o nome de Cristo, né? Sim. Não para que a glória viesse para eles, que eles sabiam que eles estavam indo para um caminho totalmente sem volta. Sim. E só Jesus sabe o que aconteceu ali naquela ilha, porque eu tenho certeza que o poder de Deus alcançou aquele lugar. Sem dúvidas. Nunca mais se soube dos dois, né? A história fala, mas eu sei que eles não vão ser esquecidos nunca no céu, isso eu tenho certeza. Com certeza. Ei, comenta com a gente também sobre a visão de vocês a respeito do papel da igreja. Não só sua, mas da galera do reino também. Qual o papel da igreja na visão de vocês? Tá. A palavra de Deus diz em Pedro, se não me engano, que nós somos pedras vivas, né? Pedras vivas que edificam um templo, que no caso é a igreja de Deus. Então nós juntos somos a igreja de Deus. Mas falando da igreja em si, né? A gente tem visto o quanto que a igreja de Deus está desunida e precisa entender urgentemente essa questão da unidade para que algumas coisas aconteçam, né? Porque o que acontece? Muito mais do que avivamento, nós precisamos de uma reforma, porque Deus ele não derrama vinho novo em odres velhos. Então é preciso que haja uma reforma na estrutura para que o vinho possa ser derramado e a estrutura não rompa. Eu vou te contar uma história bem interessante. Certo dia, um homem gordo, né? Ele sempre ia conversar com os amigos dele, só que os amigos dele convidavam ele para casa. Ele sempre entrava na casa, ele só passava sempre 15 minutos na casa, nunca sentava, ficava na casa em pé e ia embora. Nunca sentava. E aí um dia um dos amigos dele percebeu isso, e aí ele foi atrás desse rapaz, né, gordo, e perguntou, viu ele chorando dentro do carro e perguntou: por que você sempre vai embora depois de pouco tempo, você não fica com a gente? E aí esse cara começou a contar. Esse cidadão mais gordo. Ele respondeu: porque toda vez que eu entrei na casa de um amigo e eu sentei, nunca tinha uma cadeira ou algo, um móvel que me suportasse, e a última vez que eu entrei quebrou. E aí o Espírito Santo começou a falar com esse rapaz gordo: filho, a mesma coisa é comigo e a minha igreja, porque eu não posso ficar muito tempo lá, porque eles não vão suportar. Por isso eu fico um pouco e saio e me ausento. Eu não permaneço porque eles ainda não têm estrutura suficiente para suportar a minha presença. E tipo assim, comparando, fazendo esse contraste, a igreja, o papel da igreja é manifestar Cristo, evangelizar, é o ID, é a grande comissão e tudo isso. Só que a igreja, ela vai edificar o próprio corpo, a igreja é o corpo de Cristo, mas a igreja ela tem uma função bem grande que é isso, mais anunciar a volta do Cordeiro, né? Porque pouco se fala sobre a volta de Cristo hoje. E a gente tem pregado muito, a gente tem vivido muito isso e falado muito sobre isso, a volta de Cristo, a volta do Cordeiro. E como noiva, nós precisamos manifestar, nós precisamos
progredir, nós precisamos trazer, de alguma forma, acelerar o tempo com os nossos atos, com a nossa vida, para que Jesus volte. Ou seja, preparar a estrutura para que ele venha. Sim. Uau. Forte, viu? É forte o Brasil. E a melhor forma de a gente fazer isso é ter uma vida de oração, porque a coisa que a igreja mais tem negligenciado hoje é uma vida de oração. Por quê? Conferência, congresso é muito bom. Eu amo conferência, a gente vai fazer conferência do reino e tal, a gente tem esses planos, mas não se trata disso. Se trata de uma vida de oração. Quando se fala em vida de cristão, o grande ponto é a constância, né? Eles conseguem ter até uma intensidade, mas às vezes não tem constância. Nós precisamos entender. E uma vida de constância no evangelho com Deus é uma vida de oração. É uma vida de intimidade. Entendeu? Eu entendo assim. Uma vida de lugar secreto. Yes. Tem sido muito falado também, mas mesmo assim as pessoas ainda têm maquiado muito a vida delas fora do quarto, mas dentro do quarto de oração não existe intimidade. E isso é realmente muito triste, gente. É realmente muito triste. Então vamos fazer um jogo aqui de perguntas rápidas. Eu vou perguntar e você vai responder. Não vai pensar muito, não vale pensar muito, vocês estão de prova. Não vale. Tem que ser papum, ok? Papum. Ok? Tá bom. Vamos lá. Primeira pergunta. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta. Na verdade, eu vou fazer pergunta também. Mas primeiro vai ser algumas palavras e você vai falar o que vier na sua cabeça primeiro e depois eu vou fazer 2 perguntas. Ok? Tá. Preparado? Sim ou não? Lá vamos nós. Sim. Evangelho. Anunciar Cristo. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente. Boa resposta. Menino rápido. Boas novas. Crucificação. Cristo. Sangue. Vida. Sangue e vida. Sim. Uau. Foi rápido. Foi muito rápido. Tá arrasando. Você nasceu pra esse jogo. Se você estivesse diante de todo mundo e você pudesse falar uma frase, qual frase você diria? O mundo inteiro te ouvindo. Uau. Sem exceções. Vamos orar mais. Forte. Simples e profundo, eu sei. Eu creio. Eu creio. Uau. Profundo mesmo. Se você estivesse diante das pessoas mais importantes da sua vida, quem seriam? Meus familiares. Meu pai, minha mãe e meu irmão. São pessoas importantes pra você. Ixi, muito. Eles construíram praticamente tudo que eu sou hoje. Eles te ajudam muito? Totalmente. Dando suporte total. Total, eu creio que mesmo que eles não dessem, eu teria que ser grato a eles. E eu creio que a nossa geração, ela precisa ser grata aos pais. Entendeu? Você não caminha sem pai, tanto espiritual como de sangue, entendeu? Você tem um pai espiritual? Tenho. Meu pai, assim, conceito de pai espiritual é bem complicado, se a gente vai ser mais profundo essa conversa. Mas meu pai espiritual é o meu pastor, é quem me pastoreia, que é o Daniel. Queria até agradecer ele aí. E aí, Daniel? Daniel Tamo Neiva. junto. Muito feliz com a sua participação no nosso programa, muito feliz mesmo. Grata a você por ter vindo. Amém. Grata a você por ter compartilhado tanta coisa legal com a gente. Foi rico e eu tô terminando esse programa aqui extremamente feliz, porque eu tenho certeza que essa mensagem pregada aqui através das câmeras vai alcançar muitos lares, vai alcançar muitas famílias e muitos jovens. E é isso, Miqueias, a gente se despede agora. Obrigada por ter vindo. Amém. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês. Eu só queria falar uma coisa para os jovens de hoje. Não negligenciem e honrem as gerações passadas. Amém. Terminamos com chave de ouro. Tchau, tchau.